Olá, você provavelmente já ouviu alguma história sobre a apendicite aguda, um quadro que causa fortes dores abdominais e geralmente necessita de cirurgia para a retirada do apêndice. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde e Consciência. No podcast de hoje, vamos conversar sobre a apendicite aguda, entendendo seus principais sintomas, diagnóstico e por que é tão importante que o paciente procure pelo atendimento médico assim que identificar seus sinais característicos. E para conversar conosco, convidamos o professor Clécio Pissarro, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor, seja bem-vindo ao Saúde e Consciência e obrigada pela participação. Para começar, professor, o que é apendicite? A apendicite é uma inflamação no apêndice. A apêndice é um órgão no início do intestino grosso, no seco, e não se sabe muito bem a função desse apêndice. E esse apêndice pode ter vários motivos que ele pode inflamar. Pode ser um pedacinho de fezes que impacta, pode ser alguma outra causa e no fim deflagra um processo, uma inflamação que usualmente progride e acaba numa perfuração desse apêndice, na saída de secreção de fezes para a cavidade do abdômen. E quais são os seus principais sintomas? Toda dor abdominal aguda tem que se pensar na possibilidade de apendicite aguda. Agora, não é uma dor leve, né? É uma dor normalmente, uma dor mais enjoada, mais forte. E no início ela é uma dor incaracterística, era uma dor difusa no abdômen. E com o passar das horas, ela se localiza no quadrante inferior direito do abdômen, normalmente associado a náusea e vômito. Então, o paciente, se ele tem esses sintomas que eu falei, tanto leigo como o médico, ele sempre tem que pensar na possibilidade de apendicite aguda. A apendicite é um quadro que evolui rapidamente. Por isso, é importante que as pessoas procurem um serviço de urgência e emergência caso apresentem sintomas característicos. Professor, qual é o tempo médio de progressão da apendicite? Apendicite aguda, ela progride para uma perfuração do apêndice, para a formação de um abscesso dentro da cavidade. Não demora muito, às vezes em 24, em 36 horas. E o que pode acontecer caso a pessoa demore a procurar um atendimento médico? Toda dor abdominal, se ela está persistindo, se é um pouquinho mais forte, o paciente ele tem que procurar uma UPA, um serviço de urgência e emergência, para ser avaliado. É claro que existem inúmeros outros diagnósticos diferenciais, né? Agora, se essa dor está persistindo, especialmente quando localiza depois na fossa ilíaca direita ou no quadrante inferior direito do abdômen, convém procurar, porque se demorar esse diagnóstico, esse apêndice ele pode perfurar, a turma fala supurar o apêndice, né? Forma um abscesso ao redor do apêndice e às vezes pode ocorrer uma peritonite difusa, que é a presença de pus em toda a cavidade do abdômen, então que é extremamente grave. E existe algum grupo com maior propensão à apendicite? Existe uma faixa de maior frequência que vai do pré-adolescente, adolescente e do adulto jovem, que é mais comum ainda a apendicite nessa faixa etária. Agora, falando um pouco mais sobre o diagnóstico, é comum que os sintomas da apendicite sejam confundidos com outros quadros, como o da infecção intestinal ou da doença inflamatória pélvica, no caso das mulheres. Professor, como é feito o diagnóstico da apendicite? A realização de exames é sempre necessária? A apendicite ela tem uma clínica bem característica, tanto a história como ao exame físico. Então, eu sou cirurgião pediátrico. Em crianças, não meus dados, mas dados da ciência, mostra que a gente consegue fazer o diagnóstico exclusivamente clínico em 60% dos casos. Então, a gente faz diagnóstico, exames complementares para diagnóstico, só aqueles casos que a gente tem dúvida.
E é claro, às vezes um médico generalista, ou um clínico, ou um pediatra, ele suspeita, mas quando pede avaliação para um cirurgião, que é o especialista, a gente tem mais conhecimento, né? Nós somos mais experientes em apendicite aguda, então a gente faz o diagnóstico só clínico. Aí os casos duvidosos é que nós vamos fazer exame complementar. E apesar da apendicite prevalecer em uma faixa de idade específica, esse quadro também pode afetar as crianças e, em alguns casos, seus sintomas abdominais podem ser confundidos com uma simples dor de barriga. Professor, como o diagnóstico é feito nesses casos? O adolescente, ele vai informar bem como o adulto. Usualmente a clínica é muito parecida. Na criança menor, o que acontece, primeiro, diminui a frequência da apendicite, entram a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais. A gente tem que preocupar um pouco a mais, porque diminui a chance um pouco de apendicite, apesar poderia acontecer. E a clínica realmente é mais subjetiva. Uma criança não explica como um adulto, como um adolescente. Então, usualmente, são diagnósticos mais tardios, são diagnósticos mais difíceis, mesmo para nós que somos experientes. E a gente é mais liberal na realização de exame complementar. E a mãe, ela acha que a criança está com dor de barriga. Eventualmente, uma criança que verbaliza, ela fala que está com dor de barriga. Mas muitas vezes a mãe chega e fala: doutor, eu acho que é dor na barriga, porque eu não paro de chorar, batido. Né? Então, e o exame físico é muito difícil também. Então, nesses casos, a gente é um pouco mais liberal na realização e um exame que costuma mais ajudar na criança é a ultrassonografia abdominal. A gente evita a tomografia exatamente pela presença da radiação ionizante, que essa radiação ela é mais deletéria para as crianças do que para o adulto. Então, a gente sempre prefere a ultrassonografia. E além do diagnóstico diferencial no caso das crianças, as mulheres em idade reprodutiva também precisam de atenção no momento do diagnóstico. Por que isso acontece, professor? Dor abdominal, a gente sempre tem que, na mulher, sempre tem que descartar que ela esteja grávida, para evitar a possibilidade, inclusive, de qualquer exame com radiação ionizante, especialmente as tomografias, porque se ela estiver grávida e for no primeiro trimestre de gestação, essa radiação ela pode fazer mal ao feto. Então a gente sempre tem que descartar outras causas que a gente chama de abdômen agudo ginecológico, e se ela está grávida também, é importante. Tanto a mulher madura como a adolescente que já tem atividade sexual. Professor, e é possível que as gestantes tenham apendicite? Isso pode prejudicar o bebê de alguma forma? A mulher grávida é um capítulo à parte, e vai depender um pouco da fase da gravidez que ela está. Se ela já tiver uma fase mais para frente da gravidez, já com o aumento do abdômen, pode haver esse apêndice ele pode deslocar da região habitual dele, eventualmente um diagnóstico um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais tardio, mas lembrar que a mulher grávida também, uma mulher jovem especialmente, pode ter sim apendicite aguda. Nós já falamos aqui da importância de que o paciente com sintomas de apendicite procure um serviço de urgência e emergência rapidamente. Agora, queria que o professor nos explicasse o que acontece com essa pessoa após o diagnóstico da apendicite e como ocorre o tratamento. Assim que se faz o diagnóstico da apendicite aguda, idealmente é que esse paciente seja prontamente encaminhado para um serviço que se possa operar, tanto o adulto como a criança, e já nesse centro de referência começa-se o uso de antibiótico, e no mesmo dia, mais tardado um dia para o outro, esse paciente deve ser operado. E como é a recuperação pós-cirurgia? Depende muito do estágio que se encontra esse paciente. É claro que se for um apendicite em caso inicial, que é o ideal, fazer um diagnóstico precoce e oferecer a oportunidade de um tratamento cirúrgico precoce,
a recuperação é muito mais rápida. A preferência hoje é de fazer uma cirurgia por vídeo, igual na vesícula biliar, né? E o paciente, se for operado num tempo hábil, vai embora, usualmente, de um dia para o outro. E nos casos em que a apendicite já está mais grave, professor, a recuperação é mais difícil? O problema é que a maioria dos nossos casos são diagnósticos mais tardios. Então, nesses casos, já com pus dentro da barriga, dentro do abdômen, são casos mais arrastados, às vezes ficam uma semana internado. Se tem muito pus, eventualmente há uma recidiva, há uma volta, apesar da gente lavar bem a cavidade, às vezes há uma volta desse pus, eventualmente tem que fazer um tratamento com antibiótico mais longo, tem um caso ou outro que a gente reopera. Infelizmente ainda tem casos que morrem, que chegam aqui com muito tempo de evolução, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não operar o quanto antes. E por que é tão importante a conscientização sobre a apendicite? Apendicite é muito comum. E apendicite, eu digo, é um problema de saúde pública, não só pela alta frequência, mas também por causa que em nosso meio a maioria dos casos são de casos complicados, já ditos supurados, né? Então é importante o paciente se suspeitar, dentro do que a gente já explicou, procurar um serviço de urgência e também uma educação continuada com os médicos para tentar, eu brinco que tem alguns nós que a gente não consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Um deles é confiar na clínica, que a clínica em boa parte dos casos é muito característica, então pedir uma avaliação mais rápida do cirurgião e tentar acabar com outros nós que também existem, né? Dificuldade de transferência, vaga em centro cirúrgico, para tentar realizar o tratamento cirúrgico numa fase mais inicial. Mais uma vez, agradeço a participação do professor Clécio Pissarro. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que nós postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG e o episódio de hoje foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima!